Dólar em queda confirma a análise de economistas do ICL de que fiscal não era o problema. Não foram poucas as vezes que os economistas do Instituto Conhecimento Liberta disseram que a disparada do dólar no ano passado, que fez a moeda ultrapassar a barreira dos R$ 6 e bater na casa dos 6,30 em meados de dezembro, não tinha como base o cenário fiscal. Enquanto analistas da Faria Lima, coração do mercado financeiro do país e do Estado, né? Por que não? Tentavam fazer colar a tese de que a subida da divisa norte-americana era resultado da desconfiança do mercado com a questão fiscal do governo. Eduardo Moreira, Débora Maganha e André Campedelli reforçavam com argumentos de que o pano de fundo não era bem esse. Além do ataque especulativo, eles reforçavam a ideia de que a vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos provocava a instabilidade da moeda ao redor do mundo. Depois, quando assumiu e não cumpriu logo de cara que prometera durante a campanha sobre taxar produtos importados de países como China, México e Canadá, a moeda começou a baixar ao redor do mundo, mas principalmente por aqui. Em novembro, às vésperas da eleição presidencial nos Estados Unidos, Eduardo Moreira já cantava a bola. O mercado está super nervoso nesses últimos dias, com uma possível vitória do Trump, que tem aparecido como o favorito para ganhar essa eleição. Disse na edição de 4 de novembro do ICL Notícias, primeira edição. Isso porque, segundo ele, o mercado acreditava que se Trump ganhasse, ele imporia mais barreiras comerciais com sobretaxação aos países. Começaria a deportar imigrantes, o que elevaria o custo de mão de obra nos Estados Unidos e aliviaria a taxação de ricos, o que pode reduzir a arrecadação norte-americana. Contudo, veio a posse de Trump, demorou a adotar algumas medidas. O que se esperava da posse do Trump e dos decretos era que ele fosse ter um posicionamento mais duro em relação às tarifas comerciais. Esperava-se que ele já ia chegar colocando tarifas altas nas Chinas de pronto. Nas Chinas não, só tem uma China, né? Na China de pronto. Que ele já ia subir as tarifas comerciais globais. Mas na posse ele só tangenciou a China. A expectativa com a China era de uma tarifa comercial de até 60% e que ela fosse ser colocada de uma vez em outros países também. Mas conforme passou o dia 1 da posse, as pessoas entenderam que não vai ser de uma vez essas medidas, apontou a economista e apresentadora do ICL Mercado e Investimento, Débora Maganha, em comentário no mês passado. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Os mercados se posicionam na expectativa, vendo esse cenário que estava se desenhando antes da posse de tarifas mais agressivas. Todo mundo foi se proteger no dólar. Isso fortalece o dólar em frente aos pares, fortalece os pares frente aos emergentes, porque sai dinheiro desses países para se proteger em dólar, porque todo mundo acredita que o dólar vai subir. Como o real foi a moeda que mais desvalorizou frente ao dólar em 2024, a divisa norte-americana chegou a acumular uma alta de 27% em 2024, é natural que o movimento de queda tenha começado mais forte aqui. Miriam Leitão diz que queda do dólar mostra que diagnóstico do fiscal estava errado. Em análise publicada na quarta-feira em seu blog no jornal O Globo, a jornalista Miriam Leitão vai na mesma linha que os economistas do ICL. Em linhas gerais, ela diz que o dólar corresponde à conjuntura e não apenas a um fator específico. Ontem, o dólar voltou a subir após 12 quedas consecutivas. A moeda americana começou a quarta-feira em 5,75 e fechou com alta de 0,38%, cotada a 5,7942. Porra, quantos centavos, hein? A jornalista disse que conversou com um economista sobre câmbio e ele disse que o dólar está leve para subir e difícil para cair. A moeda continua mais volátil, mas em patamar próximo aos dos 5,80, lembrando que em 18 de dezembro chegou a ser negociada em 6,28, escreveu a Miriam. Ela também reforça que o movimento de saída de dólares do Brasil, no fim do ano passado, ajudou a elevar a cotação da divisa, mas a valorização não aconteceu só por aqui, foi global, às vésperas da posse de Donald Trump. E vai na mesma linha da Débora Maganha do ICL, que diz que uma política protecionista que se estima vai produzir mais inflação nos Estados Unidos e, consequentemente, juros mais altos por lá. Fortaleceu a moeda americana ao redor do mundo. No Brasil, segundo Miriam, a movimentação da moeda americana foi tratada como resultado
do que diziam ser o prenúncio de um colapso fiscal. Ela reforça que a preocupação fiscal de fato existe, pois a dívida do país representa 80% do PIB e é uma dívida cara. Porém, as declarações feitas no fim de 2024 foram muito além do que estava realmente acontecendo no Brasil. Apesar de todos os prognósticos negativos, o Brasil fechou o ano cumprindo a meta do déficit fiscal. Lembrando que foi retirada da conta os gastos excedentes com as chuvas no Rio Grande do Sul, o que faz todo sentido por se tratar de uma emergência. Na avaliação da jornalista, se a meta foi cumprida e a exceção foi feita corretamente, isso quer dizer que não estava acontecendo uma piora fiscal tão grande quanto alardeava o mercado para justificar o salto do dólar. Prova disso é a questão fiscal não se alterou e o movimento da moeda americana se inverteu nesse início de ano. Por fim, Miriam analisou que, com a cotação do dólar caindo, também são reduzidas as pressões inflacionárias, incluindo os preços dos alimentos, que virou o grande foco do governo Lula nesse ano. Somado a isso, tem a previsão de uma boa safra, que indica também alívio sobre a inflação de alimentos. Não vai haver queda, como em 2023, mas vai haver desaceleração em relação a 2024. Outra notícia que pode ter impacto sobre a inflação é a desaceleração da economia. Em entrevista à própria Globo News, a Miriam e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou que a política monetária mais contracionista com a taxa Selic na casa de absurdos 13,25%, deve reduzir a inflação no próximo mês, nos próximos meses, na verdade. Ela lembra que esse efeito já está acontecendo em dados de emprego do CAGED, do Ministério do Trabalho e na produção industrial, que recuou de 0,3% em dezembro, após ter caído 0,7% no mês anterior. No ano, porém, o setor aponta o crescimento de 3%, mas o último trimestre já teve resultado negativo, o que coincide com o ciclo de aperto monetário. E é isso, né? Bom, vamos ver agora com o Galípolo. Não que tenha mudado alguma coisa, né? O Galípolo continuou votando a favor da alta, mas parece, segundo o governo, tinha uma arapuca deixada ali pelo Campos Neto para ele, né? Então, vamos ver. O meu medo não, né? O que eu acho que vai acontecer é que a gente vai começar a ver uma queda dos juros a partir do segundo semestre desse ano e o ano que vem inteiro, por motivos de eleição. E aí eu acho que o Banco Central, o Galípolo, o Lula vão comemorar, né? Vão fazer esse agrado ao povo, né? Diminuindo a taxa de juros e assim aquecendo a economia em ano eleitoral. Espero estar errado. Podia começar agora, né? Mas é isso.